frequenta a Santa Casa de Porto Alegre normalmente está em busca de atendimento médico ou tem exame agendado. Muitos nem imaginam que aqui no Complexo Hospitalar existe um lugar diferenciado, o Centro Histórico Cultural da instituição. E acabei vindo hoje, estava entre uma consulta e outra, e acabei vindo conhecer, então dar uma olhada, né, sobre o museu, sobre história, que sempre me chamou bastante atenção, inclusive a questão do cemitério, né, na casa que a gente escuta bastante falar, assim, mas não tive a oportunidade ainda de conhecer e tenho bastante interesse. Inaugurado há 9 anos, o CHC Santa Casa tem um acervo que conta com aproximadamente 5.000 objetos, que remontam aos séculos 19 e 20. Entre eles estão instrumentos médicos, utensílios farmacêuticos e imagens sacras. A Santa Casa é o hospital mais antigo do estado. Por isso, a entidade tem o compromisso de compartilhar com a população itens e documentos que foram conservados ao longo do tempo. A historiadora Gabriela Moreira conta a história da Roda dos Expostos, um importante artefato utilizado em 1830. E aqui eram deixadas crianças que eram abandonadas pelos seus familiares. Filhos de famílias muito pobres, filhos gerados antes do casamento, filhos gerados fora do casamento e até mesmo filhos de mulheres escravizadas também eram deixados aqui na roda. Esse ambiente, ele reconstrói a roda na fachada da Santa Casa. Então, a gente tem o que seria hoje a Avenida Anis Dias, né? E nós temos casas, né, um ambiente mais noturno, e nós vemos uma figura feminina, muitas vezes, né, eram mulheres ligadas à família, ou as mães que deixavam o bebê aqui na Santa Casa. Então, vocês vão ver que tem uma abertura, o bebê ele era deixado nesse espaço, e quando a gente gira a roda, aí ele vai aparecer na parte de dentro do hospital. Eu vou girar aqui o mecanismo para mostrar para vocês como é que funciona. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, nessa gaveta expositiva, que é o livro de registro dessas crianças. Então, assim que a criança ela era recebida, era feito todo o registro, né? Foi lançado na roda, uma menina, um menino. Então, a criança ela era toda descrita aqui. Tem também exposto um bilhetinho de 1920 que acompanhou uma criança. E nesse bilhetinho, né, provavelmente escrito pela mãe, ela pede para as irmãs nunca tirarem uma correntinha que ela colocou no pescoço do bebê e, para, se possível, ele se chamar Raul, para que um dia ele fosse conhecido, né, encontrado. Outra peça que a historiadora destaca é o Santo de Roca. Esse boneco articulado pode ser encontrado também na Igreja das Dores e na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Essas santas, elas eram utilizadas nas missas e rituais religiosos da capela e eram vestidas e caracterizadas de acordo com a santa que se fosse cultuar. Então, se a missa fosse em homenagem a Santa Rita de Cássia, elas eram vestidas, né, com as vestes de Santa Rita. Ou se fosse em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, elas eram, então, todas caracterizadas. O CHC fica localizado onde antes eram casas alugadas pela Santa Casa. O dinheiro arrecadado era destinado ao hospital. O que a gente observa é uma escavação arqueológica de 1906. Isso aqui nada mais é do que a lixeira que ficava entre o porão e o pátio da Santa Casa. Além de preservar as memórias da história do hospital, o CHC também serve como referência para quem trabalha na Santa Casa. É o caso do médico residente em cardiologia, Pedro Orsato. Eu acredito que o Centro Histórico Cultural seja muito valioso, pois, ao preservar o passado da medicina, propõe uma reflexão sobre a evolução da medicina até os dias atuais e também para o futuro, daqui a 100, 200 anos. E isso, como médico, me deixa muito animado. E engana-se quem pensa que o CHC se resume apenas ao museu. Por aqui também acontecem espetáculos de teatro, concertos musicais e oficinas culturais. Ficou interessado? O CHC abre de terça a quarta-feira, das 9 às 18.
No domingo, as atividades começam às 14 horas. A entrada é de graça e por lá você também encontra uma loja e um bistrô para aproveitar ainda mais o passeio.